Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nutre-te. Nós hoje temos aqui um convidado muito especial, o José Maria, que para além de um amigo, é alguém que eu já conheço aqui há muitos anos. Nós já Muitos anos. tivemos aqui alguns projetos em que trabalhámos em comum. Eu creio que há mais de 10 anos que nós nos Sim, sim. conhecemos. Garantidamente. Sim, garantidamente. O José Maria é coach, é terapeuta holístico, mas é muito mais do que isso e nós hoje vamos ter aqui uma conversa mais aprofundada sobre um tema que eu acho que nos diz muito aos dois. Hum. Eu sinto que nós vivemos numa sociedade muito acelerada, que nós acordamos com os telemóveis, com listas de tarefas, com afazeres, e que nos sentimos muito desconectados de nós. Muitas vezes não estamos em presença, desconectamos-nos do corpo, sentimos-nos assoberbados. E eu acho que isto reflete muito mais do que cansaço, isto reflete muitas vezes algo que eu sinto que é mais profundo e que tu trazes muito, que é a desregulação do nosso sistema nervoso. Sim. E eu trouxe-te aqui porque eu sei que tu tens feito aqui uma caminhada, não só pessoal, mas também tens ajudado muitas pessoas a estarem num estado de maior presença, num estado de maior conexão com elas mesmas e tens ajudado muita gente a regular também o seu sistema nervoso Uhum. e a trazer mais conexão ao seu dia a dia e mais presença à sua vida. E então eu hoje gostava que nós pudéssemos entrar um bocadinho por estes temas e que trouxéssemos também aqui outra coisa que tu tens trazido muito ao teu trabalho nos últimos tempos, que é falarmos sobre a consciência e como é que esta consciência pode ser aqui um turning point e um passo para nós trazermos de uma forma prática e simples ao nosso dia a dia esta maior conexão a nós, ao corpo, àquilo que nós realmente somos, à nossa essência, Uhum. àquilo que desejamos implementar no nosso dia a dia. E eu acredito que esta conversa vai ser uma conversa profunda, mas também vai ser uma conversa prática e quem sabe até transformadora. Vamos a isso. Então, Zé, eu gostava que as pessoas te conhecessem um bocadinho melhor, se calhar falares-nos um bocadinho aqui do teu percurso, quem é que é o José Maria e como é que tu chegaste até aqui. Eu acho que a tua história também traz muito daquilo que tu hoje levas aos outros. Certo. Da minha história pessoal, é isso? Sim, da tua história pessoal, profissional, como quiseres trazer que achas que pode Sim, a minha história começa lá atrás, muito, muito cedo, quando eu perdi o meu pai com 5 anos e a minha mãe com 11 anos. E, portanto, eu costumo dizer que eu estou na área do desenvolvimento pessoal desde os 11 anos. Portanto, já faz mais de 30 anos. Nunca pensei dizer isto assim com a vontade. Mas é verdade, eu perdi os meus pais, claro que foi um momento super difícil, e eu lembro-me nessa altura, sem querer aprofundar muito, mas lembro-me de ter que começar a encontrar estratégias para lidar com algumas coisas que eu enfrentava, como por exemplo a noite, o medo do escuro, eu passei noites sem dormir, e começar a perceber, espera, tu estás a pensar isto, mas não é bem isto, não é? E comecei a fazer o meu trabalho mental para conseguir de alguma forma lidar com tudo o que se estava a passar. Claro que tive apoio também na altura, mas desde essa altura que eu comecei a fazer esse trabalho. E isso foi-se desenvolvendo até que um dia mais tarde eu descobri o coaching e aí percebi, espera, há aqui muitas coisas mais, tipo, o que eu percebi até foi, aquilo que eu fui fazendo faz-me todo o sentido agora, porque consigo perceber que há pessoas que Uhum. estão a estudar isto, e para além disso, eu posso usar tudo isto para ajudar outras pessoas também. E esse momento foi, tipo, mudou aqui muita coisa, apesar de eu não me ter entregue logo a esta área do coaching e da terapia, porque ainda demorei muito tempo. E pronto, e o percurso foi este. E depois, isto foi já há 15 anos, acho eu, quando eu Sim. fiz esta formação. Entretanto, joguei futebol praia, fui campeão do mundo, o que também me trouxe muita consciência do trabalho que tinha que ser feito. São momentos que são desafiantes Sim. para nós. Fiz muitas coisas, tive em arquitetura, tive em aptidão física e saúde, até me centrar finalmente nesta área. Portanto, andei a tentar fugir desta área. E há cerca de 3 anos, mais coisa menos coisa, passei por um processo de divórcio que veio.
mexer com todas as minhas bases. E eu costumo dizer que foi um ponto muito importante para mim, porque hum, eu achava que era Deus, estás a ver? Houve momentos da minha vida que eu achava que Deus estava no meu cérebro, que eu era bué da forte. E esse momento veio desmontar tudo aquilo que eu acreditava e ter que ir para outro nível, a ir a um nível mais fundo e perceber assim, como eu descobri quando fiz o coaching, tipo, isto é incrível, desta vez eu descobri, espera, isto pode ser ainda mais incrível. Claro que foi através da dor, mas foi uma dor que me catapultou para ir a estes níveis. Não sei se são níveis mais profundos, a estes diferentes níveis ou a estas novas descobertas. Pronto, ao longo de tudo isto, tenho feito formações consecutivamente para poder também ajudar outras pessoas e eu acho que esta experiência pessoal é super importante em alguns momentos quando eu estou a trabalhar com pessoas. Acima de tudo, porque o que eu considero é que consigo conectar-me melhor Sim. ao ser, tipo, quase que, sem querer entrar aqui em palavras malucas, quase que a alma da pessoa. Às vezes nem a pessoa ainda conseguiu perceber coisas e eu estou quase que ligado a ela. E isso é muito giro. E é mágico. Porque quando tu passas pelas coisas, tu consegues muito mais facilmente compreender o outro. E porque tu também já fizeste esse caminho, é muito mais fácil nós caminharmos lado a lado com a outra pessoa quando também estamos a fazer, que eu acho que estamos sempre a fazer o caminho, mas quando já fizemos muito também deste nosso caminho, que é uma constante aprendizado, não é? Uhum. E eu sinto muito isso nas partilhas que tu tens, eu aliás já fiz algumas coisas contigo também, e sinto muito que é sempre tudo aquilo que partilhas é algo vivido muito também por ti e é um caminho que tu também fazes. Sim. Então é muito mais fácil quando nós estamos a fazer este caminho a par e par com alguém que já o fez consigo mesmo. Não estamos apenas a falar de teoria, Isso. estamos a falar da prática. Sim, 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 sim. E porquê é que tu achas que nós hoje vivemos tão desconectados? Porquê é que vivemos tanto neste stress e como é que as pessoas podem começar a identificar que realmente estão aqui nesta roda do rato, neste piloto automático? Porque eu sinto que muitas pessoas nem sequer conseguem identificar que estão. O que é que tu sentes relativamente? Eu acho que nós estamos nesse estado por fuga. Estamos a fugir de alguma coisa que nos está a ser pedida dentro de nós. Nós não conseguimos identificar porque, na minha opinião, o mais fácil é sempre fugir. E acredito também, isto é uma coisa que eu tento trazer muito. Eu acho que aquela ideia de que fazer este trabalho de ir para dentro é uma coisa muito difícil, muito dolorosa. Tu não te metas nisso, porque depois se calhar não vais conseguir sair daí. E acho que isso é tudo inesperado. Uhum. Ou seja, se a coisa for feita com pés e cabeça, há momentos que são difíceis, há tomadas de consciência que podem ser dolorosas, mas tudo depende da forma como eu estou a encarar tudo, não é? Para mim é mágico. Eu gosto muito de olhar e identificar alguma coisa, até pode ser alguma coisa que eu não gosto. Não estou com isto a dizer, eu também não fujo. Eu também sou um ser humano, somos todos seres humanos e, portanto, eu também fujo e também dou por mim, e se calhar mais à frente vamos falar sobre isso, porque eu também dou por mim nesse processo quase que em piloto automático. Depois, juntamos a isto a tecnologia, que é a forma mais fácil e mais rápida de eu fugir Exato. sem eu me aperceber. Este pá, é surreal como... Eu costumo dizer assim, e tu sabes, tipo, eu sou preocupado com estas coisas, Sim. eu tenho atenção a estas coisas, e eu sei que os telemóveis são... o telemóvel, na minha opinião, não deixa de ser uma ferramenta, ele não é mau. Claro, claro. Mas eu sei que se for mal conduzido, não é benéfico para mim. E dou por mim muitas vezes quase que dependente do telemóvel. Muitas vezes. E tenho consciência. A maioria das pessoas, a meu ver, como tu estavas a dizer, vivem a um nível inconsciente. Ou seja, estamos a viver muitas vezes em piloto automático, Uhum. não temos a mínima ideia de tudo o que se está a passar, colocaram à nossa frente ferramentas para nós nos desligarmos de nós próprios com Exato. muito mais facilidade do que era antigamente, e portanto tudo isto leva a este estado em que o mundo está Sim. neste momento. E eu às vezes vejo quase isto como as pessoas estão nesta zona de conforto. Eu acho que se tornou uma zona de conforto estar ali. E é, não é confortável para ti quando te desligas e te agarras um telemóvel ou qualquer coisa que te distraia. Telemóvel, televisão, tudo. Tipo, eu não olhar para dentro
De certa forma, primeiro, explicar que a zona de conforto não é onde eu estou bem. Sim, É onde eu conheço o ambiente e onde eu estou preparado para tudo. Portanto, eu posso estar muito mal. O exemplo mais clássico para mim são relações. exato. As coisas não dão certo, já toda a gente percebeu que não vão dar, mas é mais difícil sair da relação do que ficar porque eu conheço o ambiente e o meu dia a dia e tudo mais. Pronto, e isso é a zona de conforto. E portanto, é sempre mais confortável eu ficar aí. Claro. Não é? E para a maioria das pessoas é mais confortável eu não ter que perceber o que é que se está a passar, eu não ter sequer que olhar para o meu corpo, eu não ter. Fora que é outra coisa que é a minha opinião, que é nós somos ensinados a isto. A sociedade programa as crianças para não olharem para dentro, Sim. para não terem emoções, Portanto, ou para ignorar, para não escutarem o corpo e por aí fora. E sim, por isso acho que facilmente, acho que a tendência natural é estarmos desligados. E esse vai ser o conforto de toda a gente, a não ser que cada vez mais as pessoas comecem a despertar. E, como tu dizias há bocadinho, a palavra consciente é uma das palavras que eu mais vejo, e estarem cada vez mais conscientes. e tu falaste de uma coisa interessante, que eu sinto muito isso nas práticas que tu acabas por trazer e mesmo em alguns projetos que dinamizamos, que é, tu disseste que realmente isto muitas vezes nós pensamos que é muito mais difícil do que aquilo que na realidade é. E há uma ferramenta que tu trazes que eu acho que é excepcional e que nos diz realmente muito disto, não é? Nós estamos tão assoberbados com tudo que quando chegamos ao final do dia nós fizemos check numa série de tarefas, nós realmente cumprimos todos aqueles objetivos aos quais nos propusemos, nós vivemos completamente no futuro, Pois é. não é verdade? Mas chegamos ao fim do dia e esquecemos às vezes de coisas tão simples como respirar. Tu falas muito nisto, como trazer só aquele momento daquela presença, de respirar, de nos regularmos para depois, de facto, nós conseguirmos responder a todos estes estímulos ou a todas as tarefas de uma forma consciente, porque muitas vezes nós estamos a responder a tudo de uma forma completamente inconsciente, porque, como tu explicas muitas vezes nos teus programas, nós não, nem sequer regulamos o nosso sistema nervoso, nós não fizemos o básico. Ah, e, e quando tu trazes os teus cursos, as tuas jornadas, tu trazes de facto ferramentas que são muito práticas e que estão acessíveis a todos nós. Ou seja, nós não precisamos todos e a verdade é esta, de gastar milhões para nos regularmos e não precisamos do último grito da moda, porque as ferramentas que tu trazes estão todas dentro de nós. E eu queria falar aqui um bocadinho sobre isto contigo também. O impacto destes pequenos hábitos, destas pequenas práticas e que Uhum. práticas é que tu também defendes para nós de facto conseguirmos estar mais nesta presença. Grande pergunta. Então, começando ali pela parte final, nós não precisamos gastar milhões para nos regularmos. Eu acredito que se começamos a gastar milhões para nos regularmos, é um sinal de fuga. Porque nós não precisamos de nada exterior a nós, na realidade. Eu sei que isto vale o que vale. E também passei por muitas fases em que, de alguma forma, é difícil nós termos esta consciência. Portanto, respeito que as pessoas, muitas vezes, eu, tu e toda a gente, Uhum. a determinada altura, acreditemos que é preciso algo incrível para eu conseguir superar ou para eu conseguir transformar ou mudar ou seja lá o que for, mas esta é a realidade. E tens trabalhado comigo e Sim. quando trabalhamos com pessoas nós percebemos, espera, isto é muito mais simples do que eu alguma vez imaginei. E esse é um dos propósitos que eu pretendo trazer hum, para o mundo, se é que isto se pode dizer, que é exatamente isto, tipo, é tudo mais simples do que tu pensas. Tudo. Tu queres fazer o teu trabalho, tu queres te conectar, é mais simples. Tu queres sair do piloto automático e realmente criar a vida que tu mereces, é muito mais simples do que tu pensas. E algumas pessoas vão pensar assim, pois, ele está a dizer isto, mas ele não está na situação que eu estou. E eu percebo, porque eu também já estive na situação ou em situações semelhantes das pessoas. E há momentos em que nós olhamos e dizemos, não, a minha vida precisa dar uma grande volta Hum. e isto não é assim tão simples. Mas, na minha opinião, é simples desde que a gente comece pela base, que era o que tu estavas a dizer. E a base é o sistema nervoso. Porque o que acontece?
Se eu falar demais, interrompo. Não. O que eu acho que acontece é, por tudo o que nós falamos até agora, estes estados de desconexão das pessoas com elas próprias, nós vivemos no modo de sobrevivência. Pronto. O modo de sobrevivência significa que o sistema nervoso está desregulado. Não vamos entrar aqui em pormenores, mas basicamente está completamente desregulado e eu não tenho a capacidade e lucidez para fazer o meu trabalho, seja ele qual for. Até mesmo para trabalhar profissionalmente, as pessoas acham que tem que ser aquele ritmo, naquela loucura, né? E tudo nos limites e o corpo a manifestar-se a toda a hora e as pessoas acham que é assim que se trabalha, porque eu acho também, hum, e eu vejo muito isso nas pessoas com quem trabalho, acho que é uma questão também social para nós, que é a valorização pessoal para a maioria das pessoas vem da parte profissional. Então eu tenho que me entregar a 1000% ali. E isso vai-me desregular. Desregular o sistema nervoso. Ou seja, não preciso estar a acontecer uma coisa muito grave na minha vida. Quase toda a gente hoje em dia, principalmente nos grandes centros, não é? Sim. Estão a viver num estado desregulado. Quando eu estou a viver num estado desregulado, eu perco, acima de tudo, clareza. Se eu perco clareza, eu entro em piloto automático. E depois a vida começa a acontecer na roda do rato, como tu dizias, e nós conseguimos estar aí muito tempo. Muito tempo. Até que um dia, se eu não conseguir sair de lá sozinho, o universo, não sei se quem está a ouvir se acredita nisto, mas o universo ou a vida vai-nos dar Claro. uma, não sei se chamaria isso, um abanão, isso, para eu poder acordar e despertar. E respondendo aqui à tua questão, na minha opinião, esse é o primeiro passo. Vamos então começar a regular o sistema nervoso. E regular o sistema nervoso é através da respiração. Há mais formas, mas respirar toda a gente respira, desde que nasceu até morrer. Sim. E se nós temos que estar a fazê-lo, por que não fazer uma ligeira correção para poder corrigir a base de todo o processo? E atenção, que não estamos a falar em grandes processos de ir para dentro, não é? Às vezes, se eu não estou a produzir bem no meu trabalho, se eu não estou a descansar bem, se eu não estou a conseguir ter a relação que eu gostava com os meus filhos, com o meu marido, com a minha mulher, normalmente a base já está desequilibrada. Sim. E eu vou tentar ir perceber ao topo da pirâmide. E então o processo é este. E claro, trazer a simplicidade para mim é, no mundo que nós vivemos, que é provavelmente o momento mais acelerado da história da Terra para as pessoas, não é? Ok. Nós temos que nos enquadrar aí. Então, se eu disser assim, Simone, não te preocupes, daqui a 3 anos tu vais ter o teu sistema nervoso regulado se fizeres esta atividade que eu te vou dar durante 3 horas por dia. Tu sais daqui e nunca mais voltas, não é? Portanto, nós temos de trazer essa velocidade e simplicidade à vida das pessoas e à nossa própria vida. Claro. Eu notei isso comigo, não é? Que era importante e cada vez mais acho que é importante que este trabalho seja simples, fácil de aplicar e relativamente rápido, pelo menos até perceber os primeiros resultados, porque depois é para a vida. Claro. Isso é muito interessante. Tu agora falaste de várias coisas que me puxaram aqui, estava o meu cérebro já a brilhar também. Pronto, borbulham muito, não é? Os cérebros. Ah, foram várias coisas, não é? Nós queremos resultados rápidos, é o imediatismo. E muitas vezes não estamos dispostos a trabalhar nas pequenas coisas para nos regularmos, porque queremos tudo muito rápido, nós queremos a pílula mágica, Sim. é muito mais fácil tomar a pílula e de repente, ok, está tudo bem, quando muitas vezes eu estou a esconder tudo e não estou a ir ao cerne da questão, do que parar no meu dia, às vezes o quê? 15, 16 minutos do meu dia para ter algumas práticas que me permitam ter o meu sistema nervoso regulado. Eu senti muito isto na primeira jornada da consciência que fiz contigo, não é? Que o respirar para mim era algo tão automatizado, primeiro eu não estava a respirar bem, e que me trouxe aqui muito mais capacidade de agir no meu dia a dia. E tu disseste uma coisa que eu achei fundamental aí, que eu estava a pensar, realmente nós achamos que a produtividade é trabalhar 12 a 14 horas por dia. Mas se eu estiver completamente desregulada, em 12, 14, 24, 36, eu não produzo tanto como 8 se eu tiver o meu sistema nervoso completamente regulado.
Eu consigo ser muito mais produtiva quando estou regulada do que aquele troféu que nós recebemos por trabalhar mais horas. Então foi muito interessante, porque eu estava a ouvir falar e pensei assim: sim, de facto, quando eu comecei a trazer momentos que eu acho que também são de autocuidado no dia a dia, estes momentos para respirar e tudo mais, eu consegui tomar decisões muito mais conscientes. Eu tenho muita reatividade, tu conheces, Sim. já falámos muitas vezes sobre isso. E em alguns momentos a respiração para mim foi crucial, porque eu ia ter conversas que eram mais desafiantes, mais difíceis, isto às vezes pode ser a nível profissional, relacional, e eu, durante aquela jornada foi giro que se foram colocando vários momentos, desafios à minha frente, e eu dei por mim muitas vezes. Eu lembro-me de uma vez, eu ia para uma conversa desafiante e eu estava no carro e o meu coração disparou e eu pensei assim: não, eu só preciso de respirar. E eu respirei e quando eu entrei naquele espaço, eu estava regulada, a conversa correu lindamente e eu pensei assim: realmente nós só conseguimos de facto agir em consciência quando nós nos conseguimos centrar em nós. E eu tive 2 ou 3 minutos a respirar no carro. Foi realmente o trazer à consciência muitas vezes o que é respirar, o que é estar presente. E partilhei também contigo, e isto para dizer que às vezes nós temos eu também acho que há muito esta máxima de: já não tenho idade para essas coisas". Certo. E nós nas nossas jornadas e também no retiro, tivemos pessoas de várias idades. E eu tenho um exemplo de uma pessoa com 80 e tal anos que começou a tabular o sistema nervoso com a respiração. A minha avó tinha ataques de ansiedade e que geravam consecutivos internamentos. Houve inclusive um ano que ela foi internada mais de 8 vezes. E isso tudo o que gerava os internamentos era a ansiedade prévia, que desregulava depois o sistema nervoso dela, desregulava a parte cardíaca e a minha avó acabava por ter que ficar internada depois. Então, o que é que houve um dia, estava no lar com ela e foi tão giro. Ela começou a entrar em ansiedade. E o Pedro disse assim para a minha avó: respire. E começámos a fazer com ela as respirações que tínhamos aprendido contigo na jornada. E ela começou a respirar e assim: não fiques preocupada, vou chamar a enfermeira, ela vai-te medir os sinais, aquelas coisas todas. E a enfermeira chega ao pé dela e diz assim: está tudo bem. E ela olha para a enfermeira, olha para nós e diz assim: o que é que se passou aqui? Quer dizer que se eu respiro, eu fico bem. Como é que eu vou descobrir, foi tão giro, ela assim, como é que eu vou descobrir aos 86 anos que afinal aquilo que eu tinha se chama ansiedade, mas que raio de coisa é esta da ansiedade e que basta-me respirar para ficar bem. Olha, era a enfermeira a rir e nós também, Muito bom. porque ela tinha a pressão arterial regulada, estava a glicemia regulada, estava tudo. Ela só tinha entrado efetivamente num estado de ansiedade, que ela entrava muitas vezes. Certo. E isto para dizer que em qualquer altura da nossa vida isto é possível, porque eu sinto muito que às vezes, e pessoas próximas do meu círculo dizem que já não tenho idade para essas coisas, nós temos sempre a tempo de nos regularmos, de estarmos connosco, de, de aprender a fazer diferente. E tu certamente que também tens muitas pessoas com os quais tu trabalhas que com idades completamente distintas. Aliás, eu acho que tu trabalhas desde a adolescência até Sim. mesmo a pessoas que já são idosas. Sim, sim. Neste momento, desde os 12 até muito lá à frente. Não percebo essa questão, ou melhor, eu acho que percebo, não é? Que é mais uma forma de eu fugir, não ter que começar a fazer o trabalho, ou porque acho, em primeiro lugar, que não vai resultar, ou porque acho que vai ser muito difícil, ou porque me vai dar muito trabalho, ou porque não quero olhar para dentro por tudo o que já falámos, e então, porque a partir de que idade é que as pessoas podem começar a dizer isso? Quando quiserem, Claro. não é? Mas realmente, se eu achar, e tu falaste lá atrás da questão da pílula mágica, às vezes é mais fácil, né? Se eu estiver ansioso e eu tiver um medicamento que o médico me dá, eu acredito verdadeiramente que vai atuar e que vai resolver tudo, é mais fácil eu tomar isso do que eu responsabilizar-me e ter que começar a fazer o meu trabalho. E podemos fazer os dois, não estou aqui a falar, Sim, sim, não, sim, não sim. estou a falar contra a medicação, não quero entrar por aí. Mas acho que antes da medicação eu tenho que começar a fazer o meu trabalho, ou na pior das hipóteses, em simultâneo. Sim, sim. Pronto.
Mas o mais fácil é isso, né? Se tu me disseres assim, Zé, se tomares aqui este pílula, tipo, a tua área, não sei o quê, vai ficar toda resolvida. Toda a gente vinha a correr e tomar. Agora, não vai ficar resolvida para sempre, Claro. porque eu tenho que estar no percurso, eu tenho que saber percorrer o percurso e por aí fora. E realmente, aos 86 anos, é possível estar a descobrir coisas novas, desde que eu encare a situação como isto não é a transformação incrível, eu não tenho que mudar a minha. Não, tipo, isto é difícil de lidar e todos nós, ao ritmo que o mundo está e que a vida está, a ansiedade está a acompanhar, não é? Portanto, está a crescer, os números são assustadores e isso significa que se eu conseguir simplesmente começar a trabalhar isto e ser hum, autorregular-me sem precisar de ajuda externa para isso, toda a minha vida pode mudar Sim. ao ritmo que eu quero. E eu acho que é aí que começa a magia. E sim, pode ser aos 50, pode ser aos 60, ou pode ser aos 86, ou pode ser aos 10, ou aos 11, ou aos 15. Exato. Acho que não há idade. A idade. Aliás, e agora falando nisso, tu tens 2 exemplos muito próximos, não é? De 2 pessoas que fizeram as jornadas, que trabalham com crianças e que estão a começar a aplicar todos estes ensinamentos da questão da respiração, do estar presente com as crianças e já notam uma diferença muito significativa nas suas turmas. Uma diferença abismal. E as crianças que já vão para casa explicar aos pais que podem respirar e que podem. E eu tenho 2 filhos, É. não é? Que neste momento têm 7 e 10 anos, e eu faço esse trabalho com eles. Isso é E a mudança é mágica. Tu consegues ver, estás a ver? Aquilo que eu estava a dizer, eu preciso de sentir os resultados. No que diz respeito a esta questão do sistema nervoso, nós sentimos mesmo. sim. E mesmo, que este é um ponto que eu acho que é super interessante, mesmo quando eu acho que estou regular. Isso aconteceu comigo. Porque vamos dizer, eu achava, quando comecei a fazer este trabalho e a preparar as jornadas e a começar a preparar esta questão da respiração e como é que eu vou levar isto às pessoas, portanto, eu antes faço em mim, como tu disseste. Quando eu comecei a aplicar isso em mim, e eu sou uma pessoa tranquila, não é? E achava, ok, eu estou bem, estou regulado, e eu percebi que não é bem assim. Ou seja, eu achava que estava plenamente regulado, mas conhecia outro nível meu de maior regulação, de maior clareza. Eu acho que a grande magia da regulação do sistema nervoso é a clareza. Sim. Assim, para além de tudo o que acontece fisiologicamente, quimicamente e por aí fora, para mim é a clareza. E o que eu percebi quando comecei a fazer os exercícios que nós passamos na jornada foi: olha, tu queres ver que tu também estavas em modo de sobrevivência. E hoje em dia isso ainda acontece. Sim. Ou seja, eu também me desligo facilmente, porque sou igual a toda a gente, volto a repetir, e às vezes paro um bocadinho para respirar e digo, poxa, estás mesmo a precisar de fazer isto com mais frequência. Sim. Epá, é muito giro saberes isso e sentires isso. Eu sinto a coisa, parece que vem uma energia direto ao meu cérebro e diz assim, tcharam. É tão giro o que tu estás a dizer, porque nós apanhando realmente no meio dos processos, eu tenho um outro lado, que nós já comentámos várias vezes e que eu também te queria trazer aqui, como lidar muitas vezes com esse lado, que é, para mim, facilmente, mesmo estas questões de regulação do sistema nervoso, de bem-estar, de trazer a presença ao corpo, passam a ser tarefas. Ou seja, Uhum. Sim. muito facilmente eu sinto que entro outra vez numa desconexão. Porquê? Porque aquela, aquele momento de presença, aquela respiração, aquele exercício para movimentar o corpo, eu vou colocar tudo isto no meu dia a dia, porque isto me faz bem. E a dada altura, tudo isto virou uma tarefa e eu sinto culpa quando não as faço. Isso aconteceu ao longo da primeira jornada, que eu Uhum. acabei por partilhar isso também. E não quero dizer que eu não volto lá algumas vezes, ainda há pouco tempo falámos sobre Sim, isso sim, sim. novamente. E eu voltei a um desses ciclos. Para mim é fácil voltar a um desses ciclos, que é, ah, ok, aquilo para mim virou uma tarefa e se eu não cumprir, eu sinto-me culpada porque não cumpri aquela tarefa, porque é uma tarefa para o meu bem-estar, para regular o meu sistema nervoso. E isto é muito giro como nós nos apanhamos sempre aqui, ou seja, isto para dizer que é um trabalho efetivamente constante em que nós mesmos estamos sempre a tomar consciência de camadas e camadas mais profundas de nós que temos que ir trabalhar. Ah, se para uns de nós que estamos a fazer este caminho
é fácil perceber que nos vamos desligando. Uhum. Existem outros de nós que, não se desligando da tarefa, desligam-se da mesma por trazerem esta tarefa uma obrigatoriedade, Certo. percebes? Uhum. E como é que muitas vezes, isto é uma pergunta que eu te queria fazer, porque eu sei que tens uma forma de estar diferente da minha e consegues-me ajudar muito aqui, que é como é que muitas vezes eu deixo realmente de sentir esta culpa e tudo não vira uma tarefa para mim, mesmo que seja algo que à partida teria o efeito de regular o meu sistema nervoso ou de me trazer mais presença, como é o caso da meditação, que muitas vezes em momentos da minha vida virou também um must do. Uhum. É, agora eu tenho que fazer isto, porque eu sei que isto me faz bem. Exato. Certo. É quase como se, e desculpa, se calhar faço a pergunta desta forma, Boa. como se eu, como se o desenvolvimento pessoal para mim fosse mais uma tarefa do dia a dia, mais uma, não digo uma obrigação, porque nós percebemos que é uma tarefa que nos leva a estar bem, mas não deixa de ser mais um checklist Uhum. para o nosso dia a dia. Ou seja, quanto é que nós podemos no desenvolvimento pessoal por ir outra vez no checklist? O que é que achas que convém? Se me ver por onde é que a gente vai. Não. Em primeiro lugar, eu queria dizer que acho que hum, mais vale checklist do que zero. Ou seja, isto é tipo, vamos falar de treino. E eu não evoluo no treino, né? O corpo já se adaptou àquilo que eu faço, é pouco. Imagina que eu só treino, suponho 10 minutos por dia. Pronto, sempre. Ao mesmo ritmo, mesma intensidade, o corpo às tantas vai exigir mais, né? Eu diria sempre, mantém isso, que é melhor do que parar. Mesmo que já não estejas a fazer o que poderias estar a fazer, e isso é logo a primeira, ou seja, se tu estiveres a respirar constantemente por causa de um checklist, bem ou mal, estás a ajudar de alguma forma o teu sistema nervoso. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é, ah, poderíamos falar aqui sobre padrões. Sim. E estamos a falar já de duas coisas distintas. Primeiro regulamos o sistema nervoso, depois fazemos o resto do trabalho. E é por isso que, inclusivamente nós, na Jornada da Consciência, só falamos da base. Porque senão vai-se misturar e vai ser tudo muito confuso. E quando eu começo a regular o sistema nervoso, abrem-se muitas portas na minha mente, muitas novas perspectivas, muitas novas visões dos meus problemas, dos meus objetivos e de tudo. Mas, na verdade, são coisas distintas. A questão é, eu não vou perceber os meus padrões se eu estiver desregulado. Então eu vou regular para tentar perceber os padrões. E isso acontece, tu estavas a perguntar no desenvolvimento pessoal, se não acontece muito, no desenvolvimento pessoal, nos meus relacionamentos, nas minhas profissões, na minha relação com o dinheiro, na minha relação com os meus filhos, porque se nós não estivermos conscientes, atentos, espertos, vamos cair nos mesmos padrões. Padrões esses que vem, temos criado ao longo da nossa vida, desde a nossa infância. Eu perdi os meus pais, não é? Com 5 e 11 anos. Eu tenho padrões, se eu não estiver atento, eu vou cair lá direitinho. Como, por exemplo, toda a gente tem gostado de mim. Durante muitos anos, sem me aperceber, esse era quase que o meu propósito oculto de tudo o que eu fazia. Era, ei, toda a gente tem gostado de mim. Portanto, eu evitava tudo o que era conflito, discussão. Eu preferia não partilhar aquilo até que eu sentia, para não gerar ali desconforto no outro, porque depois pode. Eu estou a falar tudo a um nível inconsciente. Sim, sim, sim. E hoje em dia, depois de todos estes anos a fazer o meu trabalho, se eu desligar o botão por um bocadinho, eu vou cair nesse padrão. Perfeito. É o que eu acho que acontece comigo. Exato. Agora. Porque é essa a questão, que é mais fácil. E depois, aqui juntando, só aqui um pormenor, que é esta história de desligar o botão um bocadinho, não significa que eu estou sempre alerta, senão estou com o sistema nervoso desregulado. O que eu digo é estar atento, como tu falas muito bem, atento ao corpo, os sinais do corpo, os sinais que os outros me trazem, através das projeções, que se calhar já é mais à frente, mas não é? Os gatilhos que acontecem dentro de mim, por aí fora, quando eu estou atento a isso, eu facilmente consigo perceber, ops, Zé, estás-te a desconectar, estás-te a desligar, estás a ir parar a um padrão. Se eu estou a ir a parar a um padrão que não me interessa, então está na hora de fazer outra vez o meu trabalho. E nada disto é estanque. E eu acho que é aí que às vezes a checklist é mais arriscada. E é aí que tu muitas vezes sentes a desconexão, não é?
que é eu acreditar que encontrei a fórmula. Uhum. E a fórmula é assim, às 8 da manhã faço isto, às 9 da manhã é isto, e às 11 da noite eu faço isto. E vai funcionar durante uma semana, se foi. Então encontrei a minha fórmula mais. E aquilo a partir de agora já não preciso fazer mais nada. Mas é mentira. Claro. Porque o que eu sou hoje não sou É bom. amanhã. Pronto, o que me aconteceu hoje, amanhã vai acontecer de outra forma. E, como tu disseste, nós temos muitas camadas. E então, aquele trabalho que eu fiz agora está a funcionar perfeitamente para isto, mas mais cedo ou mais tarde vai-me ser apresentada uma nova camada. Uhum. E é por isso que eu e tu acreditamos tanto que não há milagre, não é? E que este é um trabalho para a vida, Vida. para a vida toda. Não significa que eu não esteja em constante evolução e a resolver coisas definitivamente em mim, mas há sempre mais coisas. Se eu quiser fazer o trabalho, se eu um dia perceber que este trabalho não é difícil, é mágico, então eu vou querer estar nesta caminhada a vida toda. E acho que é interessante percebermos isto. Portanto, respondendo à tua questão, padrões. E todos nós caímos em padrões, principalmente se estivermos hum, sem consciência, Sim. adormecidos, na roda do rato, como tu falaste lá atrás, que é como nós já vimos, como a sociedade tem tendência a estar hoje em dia. Eu acho que, e eu queria trazer precisamente isto, que é um caminho para a vida. Eu noto muito isto às vezes na questão da alimentação também, que eu falo muito, Certo? do estarmos presentes, do flexibilizarmos muitas vezes também, porque eu acho que isto também, a dada altura, tudo é estrutural e nós temos que ter aqui alguma flexibilidade para navegar naquilo que também vai aparecendo e navegar na nossa própria evolução, porque é aquilo que tu dizes, nós não somos estanques, por isso aquilo que se vai apresentando vai ser diferente a cada dia. É muito isto também com a alimentação, quando nós queremos algo que é sempre muito estanque, eu só posso isto, eu só posso isto. Mais cedo ou mais tarde isto vai desregular tudo, como eu costumo dizer, a inibição vai trazer a desinibição. E então, quando é tudo muito estanque, também é desregulado. E nós percebermos também que quando é tudo só em checklist, também não estamos em consciência muitas vezes das coisas e estamos desregulados novamente. E eu trouxe precisamente isto para dizer que todos nós estamos neste caminho e continuamos constantemente neste caminho. Porque às vezes também há muito aquela coisa, eu noto muito isso na minha profissão e noto às vezes nas partilhas que fazem connosco das jornadas, que é mas aquela pessoa já fez aquele caminho. Não, é um caminho que a pessoa está sempre a fazer, porque nós somos seres em constante evolução e se nos permitirmos a isso, está-nos sempre a ser estamos sempre a ser trazidos novos e novos desafios para nós lidarmos com isto. E também nós vamos passar por momentos de completa desconexão connosco. A questão é muito, e eu estou a trazer isto tudo para trazer este lado, que é a consciência que nós depois conseguimos trazer. Porquê? E na alimentação isto acontece muito, muito também. Quanto mais consciente eu tiver dos meus gatilhos, quanto mais consciente eu tiver da minha alimentação em si, e mais facilmente eu percebi que posso ter caído novamente num padrão anterior, mas se calhar eu já não demoro 4, 5, 6 meses a perceber que estou naquele padrão. Se calhar ao fim de uma semana eu percebi que, olha, já estou a voltar aqui atrás em algumas coisas. Isso, um exemplo muito fácil com a alimentação. Eu tive todo um passado de uma história de compulsão alimentar, de fome emocional. Muitas vezes eu ainda caio naquele meu padrão. Há pouco tempo eu tive um dia que foi claro que foi. Eu fui almoçar fora e havia 2 pratos que eu gostava. E eu pensei assim: vou comer este. E de repente eu tenho um dedinho ali dentro a dizer assim: não, como o outro, olha, até é um bocadinho menos calórico. E eu, agora é que eu vou mesmo escolher este, porque realmente eu estava eu assim, olha, fui lá atrás outra vez. E é fácil às vezes irmos atrás, e é importante para nós percebermos que isto é um processo contínuo, que tem altos e baixos, que nós vamos cair, que não é, e eu estou a dizer isto porque nós temos as nossas jornadas e temos pessoas que têm continuado. E às vezes dizem, mas porquê é que vamos repetir uma mesma coisa? Nunca é uma repetição, Não. porque nós estamos num estado completamente diferente, nós estamos a trazer sempre coisas novas, e nós temos estes processos de altos, de baixos, nós estamos-nos sempre a reformular. Eu acho que
também tentas trazer muito isso com a questão das jornadas, que é um contínuo. E as jornadas ainda têm para mim um outro lado, que é, não é só um contínuo, mas é um contínuo partilhado. Isso. Que é, muitas das vezes, o caminho do outro ajuda-me a fazer o meu e as partilhas que nós fazemos e o efeito de grupo é super importante Uhum. para nós conseguirmos ir mais longe. Que às vezes também temos aquela coisa da autossuficiência e consigo fazer tudo só. Claro, nós conseguimos fazer muita coisa, nós temos tudo connosco, mas às vezes quando partilhamos o processo com outros, nós conseguimos ir mais Sem suportar. dúvida, sem dúvida. E eu passei muito tempo aí. A adiar, porque, como fazia o meu trabalho desde os 11 anos, achava que sozinho, hum, e isso até foi uma das coisas que ficou, né, que eu estava sozinho no mundo, portanto comecei a criar esta crença que eu não precisava depender de ninguém e que tinha que resolver tudo sozinho. E quando recorri à ajuda, eu percebi, uau, tipo, isto assim, sim. E o que é que eu quero? Vamos ver se eu não fujo aqui onde tu estavas. Se eu fugir, diz-me. O que é que acho que é importante partilhar aqui? São duas coisas. Tu falaste aí atrás da consciência. É que nós temos que estar conscientes. E do trabalho todo que temos feito em conjunto, mais o que eu faço individualmente, o que eu tenho percebido é a forma mais direta para eu me manter consciente é prestar atenção ao meu corpo. Acho que é difícil o outra forma, porque o corpo está sempre a falar comigo. Nós somos treinados a não escutar o corpo, e quando eu falo do corpo, falo de tudo: da mente, do corpo e da alma, quase. Emoções, por exemplo, nós somos treinados desde crianças a esconder todas as emoções, ignorar tudo o que está a acontecer e por aí fora. E então, esse é logo o primeiro passo. E esse passo é muito simples. Se nós quisermos, é muito simples. E se eu estiver disponível para isso, e se eu estiver disponível para sentir, o que a maioria das pessoas não faz ideia é quando começam a prestar atenção às suas emoções, mesmo as mais difíceis. Elas vão-se embora muito mais rápido do que quando eu as tento esconder. Mas isto tudo para te dizer que era esta questão da consciência. Ou seja, eu presto atenção ao meu corpo e para isso eu não preciso de ninguém. Mas eu também preciso de alguém. Ou seja, eu posso perceber os sinais, está a acontecer isto, o meu corpo está-me a dar sinais, Uhum. mas eu posso não conseguir encontrar o caminho sozinho. Eu faço terapia com uma terapeuta. Pronto. Portanto, eu ajudo pessoas, mas eu tenho a noção que eu consigo identificar sinais, mas eu também consigo enganar-me com muita facilidade. E quando eu recorro a uma pessoa que me ajuda a chegar lá, então aí eu depois posso fazer o trabalho. E isto para te dizer esta questão que é, nós não conseguimos fazer tudo sozinho. Exato. Ponto número um, portanto, recorrer a pessoas que são de confiança, que eu confio, que eu conheço e que eu sinto, faz todo o sentido. Este era um ponto. O outro ponto, da energia do grupo que tu estavas a dizer, tu disseste muitas vezes as pessoas revêem-se no outro. Eu diria sempre, só não me revejo no outro se eu não estiver profundamente atento, Atento. consciente ou conectado. Porque de resto, não há história alguma que não ressoe em mim. E esse é um poder, tipo, isso é uma alavancagem muito grande. É simplesmente mágico, né? Tu ires, quase que tu podes não falar e as pessoas vão falar por ti Uhum. e o trabalho está a ser feito dentro de ti. E não tem preço. Quem nunca fez, na minha opinião, tem que experimentar. Pelo menos experimentar. Sem ir com a ideia do eu vou resolver tudo ali. Mas muita coisa se resolve ali. É uma questão que é difícil, não é? Falamos da cura. Queres falar da cura, pelas horas? Da cura no sentido, porque é uma palavra que está, não é? Vem sempre ao melhor. Sim, hoje em dia é uma palavra que se fala muito. Eu acho que eu tenho aqui este tete a tete com esta Certo, palavra que sim. E não, comigo? sim, exato, que nós aí nessa palavra temos formas diferentes de a ver, mas eu acho que tem a ver muito, e se calhar é uma forma gira de tu trazeres, que é porque são muito vendidas muitas curas hoje em dia. Quando eu acho que o processo de cura é um processo de uma vida inteira, ah, tu vais fazendo pequeninas curas todos os dias se tu estiveres aberto a. Exato. Então, nós estamos completamente de acordo. Tu é que não gostas da palavra. Imagina, eu estou doente, vou ao médico, ele dá-me um medicamento, eu curei aquela doença?
Às vezes. Não, mas a maioria das vezes, pronto, a lógica é esta, né? Eu estou com não sei o quê, eu vou, tomo uma medicação ou faço qualquer outra coisa, Sim. pronto, e de repente estou outra vez bem. Eu curei daquilo, certo? Isso significa que aquilo nunca mais vai acontecer? Não. E aqui é exatamente a mesma coisa. Tu fizeste a jornada, percebeste, a tua avó percebeu como é que através da respiração consegue lidar com a ansiedade. Ela fez ali uma cura. Não significa que nunca mais tenha ansiedade na vida dela. Mas houve ali um momento que eu chamo-lhe um momento de cura, que eu percebi, isto afinal é só isto. Tipo, eu consigo só com isto resolver esta parte, estás a ver? E é um momento de cura. Agora, como nós defendemos, e na minha opinião muito bem, nós somos incríveis a defender, isto é para a vida toda. Sim. Isto é para a vida toda. Mas tu não vais andar a vida toda a trabalhar a mesma coisa. Sim, vais trabalhar A mesma coisa, por diferente. acaso até podemos Sim. andar, mas de formas diferentes, né? Eu já aprendi isto, já resolvi isto, já, não é? Vais limando as arestas dessa mesma coisa até de Sim. forma diferente. Sim, mas vai havendo ali, vão surgindo momentos de cura. Tipo, ok, isto agora estou em paz com isto. Quando eu estou em paz, o meu corpo está a dar sinal. É, Estás é a ver? isso é muito giro. Exato. Nós no corpo, aquilo que tu disseste há pouco, que eu concordo a 300% contigo, nós sentimos de facto tudo no corpo. Tudo no corpo. O corpo dá-nos sinais daquilo que eu digo muitas vezes isto nas minhas consultas e tudo mais, mas que sinal é que o corpo está a dar? Uhum. Ah, é cansaço, é ausência de sono. O corpo está-nos sempre a dar, a dar sinais. Quando a pessoa me diz, Simone, eu não quero muito fugir aqui para a parte da nutrição hoje, porque não é este o tema, mas eu estou a ter um episódio de fome emocional, então, mas o que é que essa fome está a tentar ali esconder? O que sinais é que o corpo Exato. está a dar? Porque comigo acontecia muitas vezes, eu para suprimir todas as emoções que estava a sentir, e tu há pouco falaste disso, que é nós não queremos muitas vezes sentir as Uhum. emoções, eu arranjo um escape. E o não escape era a comida, para muitas pessoas é o scroll, para outras pessoas é ver uma carrada de séries seguidas Uhum. na Netflix. Nós hoje em dia, como todos os outros estímulos à volta são muito rápidos, são muito dopaminérgicos, né? Certo. Ativa-nos logo ali uma libertação grande da dopamina e nós sentimos-nos muito bem. Uhum. É muito mais fácil do que às vezes lidar com aquela emoção, sentir. E tu tens uma meditação maravilhosa para Deixei foda. da Sete Fases, da libertação emocional, que ainda hoje, quando eu sinto que estou a viver ali emoções que eu não estou a conseguir bem lidar com Uhum. elas, a primeira coisa que eu faço é, não, ok, agora vou-me sentar com esta emoção. O que é que se está a passar? O que é que ela me está a querer trazer? Que emoção é esta? Como é que ela se está a manifestar no meu corpo? Onde é que eu a estou a sentir? E é uma coisa tão gira que às vezes diz assim: sente a parte do corpo. E quando eu estou com este tipo de emoções, eu tento sentir parte do corpo. E às vezes eu consigo identificar a emoção pela parte do corpo que está naquele momento a manifestar-se. É espetacular. E muitas vezes, ok, sinto no estômago, porque como tenho esta reatividade toda, muitas vezes a raiva é maior de cima, eu sinto o estômago e penso assim: ok, está aqui, é esta a emoção. Outras vezes sinto aquele aperto mais na garganta, ok, esta se calhar pode ser mais a tristeza. É tão giro como nós estivermos em escuta e em presença no corpo, nós muitas vezes temos aqui estas respostas todas. Mesmo. É Acho mágico. que é espetacular. E eu queria te questionar então como é que tu achas que as pessoas podem começar, que passa que as pessoas que neste momento, por exemplo, sentem que têm sistema nervoso mais desregulado, estão num momento desconectadas com elas, que passo é que estas pessoas podem começar por dar, onde é que podem correr, o que é que tu aconselharias? Venham ter connosco. Mais direto não podia ser. Ou algo. Ou seja, muito rapidamente. Se eu estou desregulado, há duas situações. Ou eu estou desregulado e não me apercebi ainda, e aí é difícil que a pessoa ainda não vai querer tomar a decisão, vai andar na mesma ali na luta até um dia ganhar a consciência disso, mas se essa pessoa estiver a ouvir isto, era interessante perceber o que é que o corpo lhe está a dizer, se tem sentido ansiedade, stress constante, dificuldade em dormir, cansaço por aí fora, são tudo sinais do sistema nervoso desregulado. Depois, se a pessoa já percebeu, recorrer a ferramentas, porque se eu já percebi que estou desregulado e não me consigo regular, eu preciso de ajuda. Ponto. Uhum. Pronto. E perceber e acreditar que a ajuda neste capítulo vai ser muito, na maioria das vezes, é muito mais simples
E eu até no jornada já apanhámos pessoas com uma desregulação profunda, vamos chamar assim, e que ao fim daquelas semanas eram outras pessoas. Sem mudar a vida, sem fazer grandes mudanças, apenas focar em coisas muito simples. E eu acho que o caminho é isso. Tipo, estava a dizer em jeito de brincadeira, mas não é bem uma brincadeira. É, quem sente isso pode vir à jornada da consciência para conseguir fazer esse trabalho recorrendo a alguém, a não ser que não confiam ou não acreditem em nós, mas também não estariam a ouvir isto. Um, e acho que isso é muito importante, porque às vezes, é como eu te digo, eu tenho uma terapeuta, né? E eu sei as coisas, eu consigo saber o que é que ela está a fazer, que trabalho é que ela está a fazer, porque é que ela está a fazer aquele trabalho, mas eu preciso de alguém de fora, porque os meus mecanismos para eu fugir Sim. às minhas próprias coisas são muito fortes, são muito maiores do que a minha mente consciente. E aqui é igual. Portanto, se eu estou a sentir isso tudo, se eu conseguir recorrer a alguém, maravilhoso. Claro. Se eu não conseguir, que eu acho que era por aí a tua pergunta, Eram os 2 sentidos. começar a respirar. De forma, a forma mais simples para trazer aqui, de forma consciente. Eu diria assim, comecem várias vezes ao dia só a tentar perceber o percurso que o ar percorre dentro do corpo. Só isto. 2 minutos, várias vezes ao dia e vão notar a diferença. Sim, e isso é verdade. Nota-se mesmo uma diferença muito, muito significativa. Simples. É muito simples. É mesmo muito simples. E toda a jornada, agora trazendo aqui o outro lado, ela é toda muito simples, não é nada etéreo, não é nada que ninguém não consiga fazer, que não consiga encaixar no dia a dia. São coisas, são práticas mesmo muito simples, práticas de presença, no fundo. Uhum. Eu acho que se vê essa alteração toda nas pessoas, porque de facto traz uma coisa que nós não temos muitas vezes no nosso dia a dia, ou que grande parte das pessoas não tem, que é momentos de presença. Uhum. Porque, como vivemos muito agarrado às questões do passado ou a projetar o futuro, vivemos muito pouco no Sim, momento sim, presente. sem dúvida nenhuma. E a jornada traz-nos esta presença Yeah. no corpo e em nós, e por isso é que muda tanto, porque eu acho que as pessoas começam a escutar-se e isso faz uma diferença muito grande e impacta muito no nosso dia a dia. E queria que tu nos dissesse aqui também como é que as pessoas te conseguem procurar, com que trabalho é que podem fazer contigo. Eu gostava mesmo que as pessoas pudessem recorrer a ti, Zé, porque nós temos efetivamente as jornadas e eu acho que é um primeiro passo muito interessante para muita gente. Mas há pessoas que, para além das jornadas, precisam muitas vezes de fazer um trabalho mais de um para um, Uhum. como tu estavas a falar, tu tens a tua terapeuta, eu também tenho, eu acho que nós devemos mesmo procurar ajuda, ninguém é o supra-sumo, todos precisamos uns Sim. aos outros. Hoje a ajuda pode ser esta, amanhã pode ser outra. Pois pode. Nós podemos mudar o veículo, encontrarmos também aquilo que mais se ajusta a nós naquele momento. Uhum. E eu acho que isto também é importante dizer, porque nós temos vários momentos ao longo da vida e podem ser coisas diferentes. Sim, sem dúvida. Mas eu acredito que há muitas pessoas que se podem estar neste momento a identificar contigo, com a tua forma de estar e de trabalhar, que eu confio imenso e por isso é que eu também te Muito estou obrigado. aqui. E gostava que as pessoas soubessem onde é que te podem procurar, que trabalho é que podem desenvolver contigo. Que trabalho é que podem desenvolver comigo? Hum, todo o tipo de trabalho, de quem quer fazer este trabalho de desenvolvimento pessoal. Pronto. Mas se eu tivesse que resumir, eu diria que vamos colocar assim, começar tudo isto que nós partilhamos aqui, né? Regular o sistema nervoso, que é a base, e começar a perceber mais o corpo, o que tu dizias. Eu faço aquela meditação e consigo perceber coisas. É verdade, essa meditação eu criei para mim porque eu precisava dela. Mas é isto, é eu começar a perceber o que é que eu sinto, o que é que quais são os meus padrões, quais são as coisas que eu tenho que trabalhar, o que é que me está a ser pedido, o que é que a vida me está a pedir, como é que eu faço, pois temos medo de tomar decisões, de mudar, de nos reinventarmos, todos nós temos medo de sair da zona de conforto, e quem quer fazer esse caminho, eu estarei cá de corpo e alma para poder fazer esse trabalho.
E normalmente, e então se as pessoas vierem daqui de ti, eu tenho uma primeira conversa sem qualquer compromisso para perceber a pessoa, para a pessoa me perceber e conhecermos a energia um do outro e também em conjunto identificarmos qual é que pode ser o caminho. Pronto. Eu acho, como já foi aqui partilhado, tudo é um caminho. Sim. Portanto, não acredito em milagres. No início da minha formação, eu achava que tinha que fazer milagres. Hoje em dia, eu acredito em processos. E quem quer fazer um processo? Eu tenho sempre essa primeira conversa. Portanto, quem me quiser procurar pode estar plenamente descansado de marcar, agendar uma conversa sem qualquer compromisso e depois, se fizer sentido para ambos, avaliamos como é que vai ser o processo, que tipo de trabalho é que se vai fazer e Hum. como é que tudo funciona. E as pessoas podem me procurar no meu site, por exemplo, Ok. www.josemaria.pt e Vou lá. deixar também na descrição do próprio Sim. episódio os links para as pessoas poderem Ok, poder pronto. falar. Sim, depois de lá também encontro os meus contactos todos, incluindo o telefone e tudo mais, e falam diretamente, tranquilamente. Mas o mais importante, eu acho que seria isso, que é, porque eu sei que este é um processo muito difícil. O processo de tomada de decisão, de recorrer a alguém, primeiro, porque antigamente isto se achava que era tudo só para malucos. Portanto, se eu vou recorrer a alguém porque preciso de ajuda, é porque eu estou maluco. Hoje em dia, felizmente, já existe menos esse estigma, mas ainda existe muito. E segundo, porque eu acho que nós, e eu estive aí durante anos, que acreditamos mesmo que não é preciso, que eu vou conseguir e ando ali a forçar e a afundar-me cada vez mais sem me aperceber. E portanto, a tomada de decisão de dizer assim, não, basta, já chega, hum, é muito difícil. E eu compreendo isso. E por isso também gosto de ter esta primeira conversa para a pessoa poder estar descansada, para saber que não está já a tomar grandes decisões, mas pode apenas vir, ou até para aquelas pessoas, porque isto não é tudo sobre estou com grandes problemas na minha vida, ontem eu pensava nisso. Que é, se me perguntassem se eu acho que toda a gente devia fazer, precisa de terapia hoje em dia, eu não acho que toda a gente precise, mas acho que toda a gente deveria fazê-lo. Porquê? Concordo. Por tudo isto que nós falámos, que é eu posso ir mais dentro. E enquanto que estas áreas surgem de problemas, não é? A psicologia surge de problemas, doenças, e então há o psicólogo para resolver a doença. Mas hoje em dia nós estamos numa fase muito mais à frente, que é, nós temos todos estes processos que não é sobre a doença, é sobre a minha evolução enquanto ser. Sim. E, portanto, as pessoas também me podem procurar se não tiverem com grandes problemas, mas quiserem começar a olhar para dentro e começar a criarem uma vida que é muito mais alinhada com quem elas verdadeiramente são. E tu disseste agora uma coisa que eu acho que é fundamental. Mesmo na saúde, a, a saúde tem que ser olhada de uma forma diferente também. Nós não Verdade. podemos só olhar na perspectiva da prevenção terciária, que é o tratar da doença, mas na prevenção primária, que é o evitar que Isso. ela aconteça. E Sim. então nós precisamos muitas vezes de fazer este trabalho para estarmos, ok, mais conectados connosco, mais conectados com a nossa essência e vivermos aquilo que nós realmente queremos viver para evitar, se calhar, algumas doenças mais tarde, em que nós, por nos termos desconectado completamente de nós, entramos numa dissociação de nós mesmos, podemos estar mais deprimidos, uma série de coisas, Sim. deixarmos-nos levar a um Não vais mais longe. máximo. Tipo, se tu não fazes uma boa gestão do stress e da ansiedade, que é o caminho que o mundo está a levar, e isto está mais provado, não é Om Shanti Shanti Om, é a ciência, tu vais ter doenças a longo prazo. Exatamente. Cada vez mais se defende que a maioria das doenças vêm do stress crónico. A maioria. Portanto, fazer este trabalho era o exemplo que eu te estava a dizer quando comecei a preparar a Jornada da Consciência. Eu que achava que estava Om Shanti Shanti Om, a brincar porque eu não sou nada assim, que tu sabes, mas quando eu começo a fazer este trabalho eu percebi, eu afinal estava mesmo a precisar de me regular. Uhum. Portanto, para acrescentar aqui essa questão que é, eu acho que todos nós podemos ir buscar mais Claro. e todos nós podemos ganhar mais clareza e podemos ser mais e viver a vida que verdadeiramente merecemos. Sim, no fundo é nutrir-me. Isso, sem dúvida. Eu acho que é muito isso. Yep. Arranjarmos estas formas de nos nutrirmos Isso. e de fazermos este caminho mais alinhado a nós mesmos. Sim, com não trazer aqui palavras muito, mas sim, Exato. conectadas à nossa essência, um caminho com um propósito também diferente. Verdade. Acima de tudo é isso. Olha, obrigada Obrigado. por tu teres vindo.
Eu espero que todos gostem desta conversa e, acima de tudo, de conhecer o Zé, de conhecer o teu trabalho. Eu queria-te mesmo muito trazer aqui porque eu confio no teu trabalho, gosto muito de trabalhar contigo, conheço-te há muitos anos. Nós trabalhámos juntos, depois a vida levou-nos por caminhos diferentes, agora voltámos a reencontrar aqui caminhos outra vez num trabalho comum, mas acima de tudo porque tu foste uma pessoa que também me trouxe muito à minha consciência, Hum. e que me tem ajudado também em muitos momentos em que eu preciso de ganhar mais clareza de mim mesma, e eu acredito que de facto tu consegues fazer isto de uma forma muito diferenciada e hoje em dia também há uma grande dificuldade para as pessoas, eu sinto muito isto, é de separar o trigo do joio, não é? Há muita informação, há muita oferta, Sim, eu percebo isso. e tu falaste aqui de uma coisa que eu achei que é muito curioso e muito importante também. Não estás ali para vender um produto, senão tu também não tinhas essa primeira conversa com as pessoas e esta primeira abordagem para as pessoas te conhecerem, conhecerem a tua forma de trabalhar e delinearem um caminho comum e que faça sentido para aquela pessoa e não um caminho que está delineado para todas exatamente da mesma forma. Exatamente, porque eu sinto muito isso no teu trabalho. O teu trabalho é um trabalho personalizado, é um trabalho que é direcionado para aquela pessoa, há uma forma de trabalhar diferente com o Manuel, com o Francisco e com o Joaquim, porque todas as pessoas são diferentes e tu encaminhas dessa mesma forma. Eu acho que isso é o sentido no qual eu acredito que nós temos mesmo que caminhar, é olhar para as pessoas como um todo e fico mesmo muito contente de teres falado dessa parte também tu. Que maravilha, eu saio daqui todo inchado. Estás a ver? Também é preciso de vez em quando, É verdade, é verdade, faz muito bem, faz muito bem. dizer não, verdade, dizer o que é que vamos a fazer. Sim, Olha, muito eu é que obrigada. te agradeço, espero ter correspondido Mais aqui do que com a conversa e que as pessoas, pelo menos uma pessoa, tirar alguma coisa de positiva daqui, já valeu a pena. Sim, Yeah. vai valer o canal. E agradeço-te muito do fundo do coração tudo. Obrigada. Não só este momento, mas todos os momentos que nós temos tido juntos e que são mágicos. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.